Você deve estar perguntando, pastor, por que você traz a Bíblia se você não lê na Bíblia, está tudo ali? Botaram até o... Isso é uma das coisas que eu tenho sentido falta, falar bem a verdade para a igreja, de ler a palavra às vezes, né, aqui no papel, às vezes a gente traz tudo ali nos PowerPoint, e muitos cristãos hoje nem trazem, a gente está sempre com o celular na mão, tablet, enfim. Mas às vezes faz falta. Eu gosto de estar com a palavra bem perto aqui, por isso que eu trago a Bíblia aqui. Normalmente eu abro num dos textos que eu vou estar ministrando, né, daqueles textos que nós vamos citar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Só para falar também, lembrando, antes da oração, domingo que vem nós temos culto, o último culto de 2019 na nossa igreja, vai acontecer então no próximo domingo. Semana nós não temos atividade aqui, recesso, né, Cris? Não tem atividade nenhuma durante a semana na igreja. A administração está fechada, o escritório está tudo fechado. Então nós só vamos abrir agora, encerrando hoje o culto. No próximo domingo de manhã nós teremos culto às 10 horas e às 19 horas também. São os últimos 2 cultos do ano de 2019. Nossa intenção é, junto com o pastor Louba, é a gente profetizar. Então traga um papel, você vai anotar os teus impossíveis e vamos profetizar sobre 2020. Vamos trazer uma palavra de fé, de esperança no nosso coração, para que 2020 realmente nós possamos ver ainda mais os sinais e as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor queremos pedir que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite, Pai. Vem sobre a nossa vida, sobre a nossa história agora, aplique essa palavra a cada coração aqui nessa noite, naqueles que nos assistem pela internet, da mesma forma, o mesmo Espírito que age aqui, é o Espírito que chega nessas casas. Então, Pai, te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Preparado para um encontro. Eu comecei a ministrar essa palavra hoje pela manhã, não terminei, e fiquei pensando agora à tarde também sobre algumas coisas. Interessante que a gente, no cristianismo, a gente tem 2 grandes celebrações. Uma é agora, que nós estamos celebrando, que é o nascimento de Jesus Cristo, que não é em dezembro, não foi em dezembro, eu já falei isso de manhã, então não se preocupe, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Como é que você sabe, pastor? Com certeza ele não nasceu dia 25 de dezembro. Porque os pastores estavam no campo, em dezembro lá é muito frio, então os pastores não estavam no campo. Tem vários sinais que a gente entende, quando a gente estuda e vai pesquisar, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas isso, nesse momento, não é o mais importante. O importante não é definir uma data de quando Jesus nasceu, mas é sim acreditar e entender que ele nasceu. Isso é que é relevante na minha vida e na tua vida, e é isso que transforma o nosso coração. A relevância de entender que Jesus realmente nasceu. Então essa é uma das grandes celebrações que nós, como cristianismo, cristãos, nós fazemos. Em dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. E normalmente, aí é uma data que varia, que são a Páscoa, que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então são as 2 grandes celebrações que nós, como igreja, temos feito ao passar dos anos na história. Mas tem algo que nós esperamos, que podemos dizer como se fosse o grande terceiro evento do cristianismo. Então teve o nascimento de Jesus Cristo, teve a crucificação e teve a ressurreição de Jesus Cristo. Mas tem uma coisa, e essa sim é a mais relevante agora de todas, até mesmo o que já passou, o que já foi cumprido na palavra de Deus, que era o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que é o advento do retorno dele, que é a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, para nos buscar, para que possamos morar com ele por toda a eternidade. Então esse agora é o grande momento, vamos dizer que é o grande ápice do cristianismo, vai acontecer quando Jesus retornar. E a Bíblia vai dizer que todo olho verá. Toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante da grandeza de Jesus Cristo. Então o que a Bíblia está dizendo? É que todos nós que estamos aqui, e os que não estão, os que estão em casa, e todo mundo, e todas as pessoas vão ver, e vão celebrar o retorno de Jesus Cristo. Alguns para a eternidade com Ele, e outros não vão ter o que celebrar, porque vão estar separados de Jesus Cristo por toda a eternidade. E a pergunta que nós temos para mim, para o meu coração e para o teu coração é: aonde você quer passar a tua eternidade? Ou aonde você vai passar a tua eternidade? Porque isso vai acontecer.
E nós vamos ver dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus tem vários textos embasando realmente tudo isso que nós estamos falando. Preparado para o encontro. Nós devemos nos preparar para esse encontro. Que vai ser o maior encontro, vai ser o maior evento. O maior evento não foi o jogo do Liverpool com o Flamengo ontem, não é a Copa do Mundo, não é a Olimpíadas. As pessoas dizem que esses são os maiores eventos que acontecem no mundo esportivo, ou eventos do mundo. Às vezes alguma catástrofe acontece e dizem que esse é o maior evento do mundo. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, que o maior evento que vai acontecer vai ser o retorno do nosso Senhor e do nosso Salvador, para nos buscar, para nos resgatar, para nos levar, para nós estarmos com Ele por toda a eternidade. E daí, Isabela? Cadê a Isabela? Está ali. Não vai haver mais dor de cabeça, filha, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais nada dessas coisas, porque tudo isso vai ser passado. Todas essas coisas vão ficar para trás. E nós vamos viver um novo tempo na eternidade com Jesus Cristo. Amém? Isso tudo é só introdução, agora nós vamos ler o primeiro texto. Mateus 25, do 1 ao 13, vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus, olha como começa o texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e outras 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, cansaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, as insensatas, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo, que vos não conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que nós entendemos, ou o que nós compreendemos um pouco com relação a essa parábola, o ensinamento é bem claro. Existiam 10 virgens que estavam ali à espera do noivo. A tradição diz que elas ficavam à beira, à porta, esperando o noivo aparecer. Então elas acendiam as suas lamparinas e ficavam iluminando o caminho da casa, da direção para o noivo. A tradição judaica diz isso. Só que o que a gente precisa entender é que Jesus está trazendo essa parábola para nos ensinar que nós devemos ser pessoas prudentes, que nós devemos estar preparados para o grande dia, o dia do Senhor, quando é a volta do noivo, quando o noivo vem para encontrar a esposa, quando ele vem para encontrar a noiva. Só que muitas vezes, eu e você, durante a nossa caminhada, nós vamos vivendo e não vamos percebendo algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou que estão acontecendo com as outras pessoas, e nós perdemos um pouco a visão, a percepção que isso é algo real. É uma parábola que está ilustrando algo que vai acontecer. E muitas vezes nós não damos, não vou dizer o valor, mas nós não percebemos a urgência e a necessidade realmente dessa parábola nesse contexto, dizendo que tinha 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. Poderíamos pegar metade da igreja e talvez você esteja naqueles que são prudentes e talvez alguns de vocês estejam naquelas que são imprudentes. Pessoas que vão às vezes vivendo a vida de qualquer jeito. Já ouviu aquele negócio do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu? Não é assim. Quem vive dessa forma, uma hora ou outra vai se encontrar diante de uma dificuldade que vai se tornar algo que não tem solução. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. E a questão é como nós estamos nos preparando para esse encontro. Porque esse encontro vai acontecer. Eu falei de manhã que a primeira vez que eu me encontrei com a Maria, a gente foi numa loja para comprar roupa. Desculpa, era para comprar roupa. Pensa num cara que estava numa pindaíba, que não tinha dinheiro, não podia comprar roupa.
Não tinha dinheiro, como é que eu ia comprar roupa? Mas eu tinha que ter alguma desculpa para poder sair com essa morena bonita. E eu tinha que dar um gaúcho, né? Tive que gastar um pouco de... Mas pensa num cara que estava inquieto. Pensa num cara que estava preocupado. Passou perfume, tomou banho, se arrumou, botou a melhor roupa que não era tão boa assim, por isso que eu queria comprar outras roupas. Mas o problema não é a roupa. O problema é o que está dentro do nosso coração. Nós precisamos nos preparar para nós passarmos por esse encontro, porque nós vamos nos encontrar com o noivo. Querendo ou não querendo, entendendo ou não entendendo, compreendendo ou não, vai ter um momento em que todos nós vamos nos apresentar e o noivo vai chegar. E nós vamos ouvir o alarido no céu, aquele brado das trombetas tocando e o noivo está chegando. Aí, meu irmão, não adianta correr para comprar azeite. Não vai ter como você comprar azeite, nem que você tivesse uma fábrica de azeite, não vai resolver o teu problema naquele momento. O que resolve o teu problema é você estar preparado hoje para esse encontro que vai acontecer. Jesus está às portas, Jesus está voltando. E hoje tem faltado muito nas nossas igrejas, muito mais pregação sobre arrependimento, sobre contrição, sobre quebrantamento, sobre mudança de vida, sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Porque nós muitas vezes estamos vivendo como isso algo tão distante, algo que vai acontecer, mas não vai ser na minha geração. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou maluco, pode ter certeza disso. Eu acredito que Jesus está bem perto à volta dele. Quando a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como o dia de ontem. Quando diz que Jesus está às portas, eu não acredito que nós estejamos vivendo os últimos tempos, não. Eu acredito que nós estamos vivendo a última hora. Lógico que não é uma hora literal, das 8 às 9, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que o tempo está abreviando, está muito curto a volta de Jesus Cristo. Pastor, como é que você sabe disso? É só a gente ler o que a palavra nos ensina, o que a palavra tem nos dito, a caminhada do ser humano, como tem se multiplicado a iniquidade, a maldade, a perversidade no meio do povo, no meio do ser humano, como as pessoas têm se distanciado de Deus, como as pessoas têm zombado e têm escarnecido até mesmo de Deus e da nossa fé, com relação ao que nós cremos. É isso que me dá base para acreditar que Jesus está voltando. Não é algo... A Bíblia diz que ninguém sabe, eu também não sei esse dia. E se qualquer um que disser, o pastor Lobo já ensinou aqui, que dizer, botar uma data que Jesus vai voltar naquele dia, não vai ser naquele dia. Mas eu acredito que Jesus está às portas para voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos, aqueles que são benditos, aqueles que são seus amados, aqueles que têm as suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue da promessa da cruz. E esse é o nosso, eu e você somos esse povo. Mas não é só eu e você, tem esse povo que está aí fora. Eu falei de manhã que tem muitas pessoas hoje que estão separadas de Deus, separadas literalmente, divorciadas de Deus. Cresce uma gama de pessoas que são pessoas afastadas de igrejas evangélicas, pessoas que foram machucadas pelo pastor, pelo diácono, pela liderança, pelo líder de célula, pessoas que foram feridas nas igrejas, pessoas que foram machucadas, e elas pegam toda aquela ferida delas e elas potencializam e jogam aquela ferida contra Deus, achando que Deus é responsável daquelas feridas, então elas se afastam de Deus, se afastam da igreja, cresce esse número de pessoas. Eu gosto de às vezes entrar na internet para ouvir alguns malucos falar. Eu falo maluco porque o que eles falam é coisa para maluco mesmo. Mas eu preciso entender o que esses caras estão pensando. Como é que eu vou conversar com um cara desse se eu não entender o pensamento dele? Confesso que às vezes não dá para entender muito bem, não. Mas enfim, pessoas que são os desigrejados, que falam mal da igreja, que falam mal da instituição, que falam mal de pastores, falam mal das pessoas, pessoas que estão feridas e machucadas. Estão aí fora, pessoas que estão divorciadas de Deus, separadas de Deus. Existe outro tanto de pessoas que são pessoas que nunca ouviram falar desse noivo. Ou ouviram falar, mas não querem ser noiva de Jesus Cristo. E quem que tem que ensinar o caminho? Quem que tem que estar com a lamparina acesa para mostrar para essas pessoas que o noivo está chegando, que o noivo vai entrar a qualquer momento pelaquela porta e vai buscar a sua igreja? Sou eu e você, somos nós, que devemos estar atentos para mostrar para esse povo que existe solução, que existe salvação, que existe restauração, que existe um recomeço para essas pessoas.
Já falei sobre isso. Em primeiro lugar, profecias referentes ao nascimento do Messias. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, nós vamos ver várias profecias que foram feitas durante a caminhada do povo, não só o povo de Deus, mas até chegar nos nossos dias. Nós vamos ver várias profecias que foram estabelecidas no Antigo Testamento, que elas se cumprem no Novo Testamento. Entre elas está o nascimento de Jesus, que é o que nós estamos celebrando. Vai ter a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Tudo isso já foi predito lá atrás. Foi profecias que foram feitas desde Gênesis. Isaías tem muitas profecias e chegamos até agora. E essas profecias já se cumpriram. Mas tem uma profecia que foi feita, que ainda não se cumpriu, que é a volta de Jesus. E é para essa profecia que nós temos que estar preparados. Por isso o tema, estamos preparados para o encontro. Como você se prepara quando você vai para uma reunião, para um encontro? Você se prepara da melhor forma. A pergunta é, você está preparado para esse encontro com Jesus? Que vai ser um encontro face a face, meu irmão. Vai ser face a face. Jesus vai olhar dentro dos teus olhos. E Ele só vai dizer duas coisas. Ou Ele vai dizer para você, Lucas, e para mim, vinde bendito de meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que Ele vai nos dizer. Ou Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. São essas duas falas que nós vamos escutar de Jesus, ou uma ou outra. Por isso que nós devemos estar preparados para esse encontro. Profecia do nascimento de Jesus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essas profecias estão falando sobre o nascimento de Jesus. Aonde está isso? Lá em Isaías. Isaías profetiza isso mais ou menos 700 anos antes do acontecimento. 700 anos antes de acontecer, Isaías já estava falando que Deus viria na terra através de um menino, ia nascer. E esse menino ia vir para salvar, para libertar, para restaurar o povo, para restaurar o relacionamento com Deus. Então essa profecia é sem dúvida a mais importante da Bíblia, junto com a crucificação e a ressurreição de Jesus e o advento da volta, do retorno de Jesus, são as principais profecias. O filho que nasceria seria filho de Deus, então não resta dúvida que Jesus é o filho de Deus, até pelo nome que Isaías dá. Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está no meio do seu povo, o Deus que está e habita agora em nós. Ele habita dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos crer que o Espírito Santo está habitando, porque Ele habita. Essa é uma promessa que foi dada e já foi cumprida. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E nós somos filhos de Deus. O nome Emanuel significa Deus conosco. Se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. O cumprimento da profecia, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Significado de Jesus, Javé, a salvação. Significado de Cristo, grego, ungido, hebraico, Messias, o Salvador. Jesus veio para religar o homem a Deus. Esse é o papel, um dos papéis de Jesus. Mas Jesus ele vem para governar a nossa vida, nos dá a direção. Ele quer ser rei, nós cantamos aqui que Ele é o rei da nossa vida. Ele governa a nossa vida. Governa a nossa vida? Ele é o rei da nossa vida? Porque o texto afirma isso. Mas dependendo da vida, da forma como eu vou vivendo a minha vida, isso pode ser uma verdade ou não na minha vida. É verdade na nossa vida? Se não é, precisa ser. Se já é, continue sendo. Porque essa é a verdade a respeito de Jesus Cristo. Ele é o Messias, o enviado de Deus para salvar, para religar o homem a Deus. Nós estamos perdidos, gente. Nós estamos perdidos. Há mais de 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas que estão perdidas nesse mundo.
que esperam a lamparina da igreja, da IBBR, que esperam as lamparinas das igrejas, daqueles que são filhos de Deus, do povo de Deus, resplandecer no meio da escuridão. Porque esse povo aí está vivendo na escuridão. Não é o sol que vai iluminar, que vai tirar as trevas da vida das pessoas, não é o amanhecer de um novo dia, não é o acender dessa luz que está aqui sobre mim, que vai trazer, não é isso, a luz é a luz de Deus, porque o homem está em trevas. Nós somos malvados, nós somos perversos, na verdade. E darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se cumpriu ou não se cumpriu o que Isaías falou lá 700 anos atrás, antes dessa profecia? Agora é muito mais do que 700. Se cumpriu. A palavra de Deus tem se cumprido todos os dias. As promessas de Deus na nossa vida, na nossa história, têm se cumprido, igreja, tem cumprido. Deus tem cumprido todas as suas promessas. Se Ele cumpriu todas até agora, você acha que Ele não vai cumprir essa de retornar para nos buscar? Você acha que Deus não vai voltar? Ele vai voltar. Jesus vai voltar para nos buscar e para nos levar para estarmos com Ele. Por isso que nós devemos estar preparados para esse grande encontro. Vai ser um encontro lindo, maravilhoso. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Deus aqui está falando diretamente para Satanás. O inimigo usou uma mulher para a queda do ser humano. Deus também utilizou uma mulher para trazer o Redentor ao mundo. Deus usou uma mulher para trazer a redenção, para ela trazer o Redentor ao mundo, dar vida a Jesus Cristo. Deus usou Maria. Vocês estão entendendo? Como as promessas de Deus vão se cumprindo, e essa promessa de ferirá o calcanhar, isso foi concretizado no sacrifício, no momento em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz, que os cravos entraram pelos pés de Jesus e atravessaram os seus calcanhares e prenderam naquela madeira. Essa profecia também se cumpriu. Vocês veem como as profecias de Deus vão se cumprindo dentro da própria palavra de Deus. Deus, Ele estabelece as profecias e Ele mesmo vai se cumprindo no decorrer da história, as coisas vão acontecendo. Cumprimento no Novo Testamento, cumprimento na crucificação de Cristo. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O nascimento de Jesus foi anunciado. E se cumpriu. Jesus já veio. Jesus não vai mais voltar como criança. Aquele negócio daqueles presépios, o menino Jesus, que a gente sempre vê uma criança. Cadê? Já passou, né? Foi o outro. Que eu botei uma criança lá. Aquilo não vai acontecer. Jesus não vai voltar como criança. Jesus vai voltar como Deus. Jesus vai voltar agora para resgatar, para buscar o povo. Ele já veio para nos resgatar, Ele já veio para nos salvar. Quando Jesus voltar, Ele vai voltar agora como juiz. Ele vai buscar os seus e vai fazer separação entre o joio e o trigo. Isso é o que a palavra nos ensina. O anúncio da morte de Jesus estava lá? Estava, pastor, olha lá. Porque foi subindo como renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o nosso pecado. O que nós entendemos aqui nesse texto de Isaías, Isaías está profetizando, ele está dizendo claramente que Jesus Cristo, ele decide se entregar. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva, não é que Jesus foi morto. Jesus decide se entregar pelas nossas iniquidades. Aquele castigo que estaria sobre a minha vida e sobre a tua vida, Jesus pega esse castigo, Jesus pega esse fardo, ele toma sobre ele. Vem aqui um pouquinho, Luquinhas, por favor. Pode vir aqui. Jesus, ele decide trocar de lugar com nós. O que Jesus fez foi isso aqui. Aqui está o Lucas. Lucas é Jesus e eu sou o pecador. Jesus está aqui. E por amor, ele vem para cá. Vem aqui para o meu lugar aqui. O que Jesus faz é trocar de lugar com nós. É tomar todo o meu pecado, todo o meu fardo, e ele joga aqui sobre os seus ombros. Toda a iniquidade minha, ele joga sobre os ombros dele. Todos os meus pecados, todas as minhas dores, todos os meus sofrimentos, Jesus pegou e tomou sobre os ombros dele, ele decidiu pegar, ele veio remover isso de mim e pegou para ele. Pode sentar lá, filho. É isso que Jesus fez, é isso que Jesus está fazendo, é isso que Isaías está falando. Sabe por que não tinha formosura durante o seu sofrimento? Nenhum atrativo. Desprezado e rejeitado significa, os homens mantinham distância de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é santidade, é pura santidade, e o homem é puro pecado. Nós somos pecadores, nós somos corrupção, mas Jesus era santidade, por isso que nós não víamos nele formosura nenhuma, porque nós olhamos com os olhos do pecado sobre ele, mas ele não tem pecado, nunca teve pecado sobre a vida de Jesus. Os pecados que Jesus levou foram imputados, porque eram os meus pecados, eram os teus pecados, é os pecados de você que nos assiste pela internet, foi esses pecados que Jesus levou na cruz, por isso que foi imputado sobre ele. Jesus, ele é santo, nós somos corruptos, nós nos corrompemos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus, não foi Jesus. Por isso que a morte dele foi uma morte substitutiva, não foi bezerro, não foi uma ovelha, não foi uma rolinha, não foi uma pomba, foi Jesus Cristo que morreu para nos libertar de todo pecado. Homem de dores, tomou sobre si as dores da humanidade, escondemos dele do rosto. Ele não era o Messias que nós esperávamos, eu falei isso de manhã. O Messias que aquele povo esperava era um Messias que fosse guerrear, que fosse levantar a espada, que fosse montar um exército para guerrear contra o Império Romano. Não era esse Messias que eles esperavam, por isso que eles não entenderam. Por isso que aquela palavra de João diz, veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas nós o reputávamos aflito de Deus. Ele morreu não como maldito, porque o texto vai dizer que em Deuteronômio que quem morresse pendurado na cruz era maldito, era amaldiçoado por Deus. Mas nós vamos ver que Jesus não foi amaldiçoado por Deus. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Mas olha o que diz em Gálatas. Ele não foi amaldiçoado, mas se fez maldição por nós. O que o texto está dizendo é que Jesus decidiu tomar a maldição, que era minha e que era tua, sobre os ombros dele. Ele não era maldito de Deus, mas ele se fez maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. A morte de Jesus Cristo foi substitutiva. Entenda. Se Jesus não tivesse vindo e morrido, eu quero dizer que todos nós estávamos fritos. Não teríamos esperança. Porque o nosso balizador seria a lei, e pela lei ninguém, nem Moisés. Pensa num homem manso que a Bíblia diz. Moisés não entrou na terra prometida. Porque se Moisés tivesse entrado na terra prometida, nós estaríamos fritos também, porque Moisés representava
a lei. E pela lei você não vai ser justificado. Eu não vou ser justificado. Ninguém vai ser justificado. Porque nós somos justificados por Jesus Cristo. Porque Ele decide se fazer maldição e tomar o nosso lugar naquela cruz. Jesus tomou o teu lugar. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. O que realmente nós temos feito com esse amor de Jesus? O que nós temos feito com o amor de Jesus? Eu e você, além de estar preparado para esse encontro, de estarmos preparados para esse encontro com Jesus, nós temos que ajudar as pessoas a conhecer Jesus para que elas possam estar preparadas. Porque muitas pessoas, infelizmente, no dia da volta de Jesus, elas vão ser surpreendidas. Eu não quero ter o peso de ninguém nos meus ombros, de Deus dizendo para mim, você é responsável por aquela pessoa que foi para o inferno. Porque eu falei, eu te coloquei do lado dela para você falar, para você testemunhar. Naquele dia você se encontrou com ela e você não falou, você não testemunhou. O que nós temos feito com o amor de Jesus Cristo? Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo. Terceiro lugar, o cumprimento no Novo Testamento. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, e até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, estavam ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe para ele beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Ele entregou a sua vida. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos, que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade. Olha que algo maravilhoso. O poder, nós acabamos de cantar, poderoso esse nome é, mesmo na morte de Jesus. Olha quantas coisas, quantos fenômenos acontecem, quantos milagres acontecem com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Vocês acham que vai ser diferente? O encontro com Jesus vai ser glorioso e grandioso. Nós precisamos estar preparados para esse encontro. Vai ser o maior evento que vai acontecer, o retorno de Jesus Cristo. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 da tarde. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele não conheceu o pecado. Jesus, ele não conheceu o pecado. Nós que pecamos, nós que nos separamos de Deus, Jesus, ele pega os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que ergue os pecados, que tira os pecados do mundo. É isso que João fala quando ele vê Jesus se aproximando. Jesus, ele veio, Jesus já nasceu, Jesus já foi morto, Jesus já ressuscitou, e Jesus está vivo. E a qualquer momento a trombeta vai tocar. Jesus está à direita do Pai, e a hora que Deus disser, vai, agora é chegada a tua hora, agora você vai buscar o meu povo, você vai buscar a minha igreja, você vai buscar a noiva. A pergunta é, a noiva está preparada? A noiva está com as vestes nupciais, a noiva está pronta para as bodas do Cordeiro, porque 5 noivas não estavam, 5 virgens não estavam preparadas. E elas bateram na porta. Me deixa entrar. Não vos conheço. Não vos conheço. Essa palavra, meus irmãos, é para encher o nosso coração de fé, para que nós possamos estar preparados para o encontro que nós vamos ter com o noivo, com Jesus Cristo. Nós vamos nos encontrar com Ele. Acredite, não tem idade. Não tem nada a ver com idade.
Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver, tem a ver com pessoas, tem a ver com o ser humano. Deus ama o ser humano, Deus veio resgatar o ser humano. E essa responsabilidade está sobre as minhas mãos, mas está sobre as mãos da igreja Batista do Bom Retiro, está sobre as mãos do povo de Deus, está sobre as mãos daqueles que são filhos de Deus. Nós cantamos, nós somos filhos de Deus, em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Quando aquela porta ainda está aberta. A porta está aberta, ainda não foi fechada, porque o noivo não voltou. Mas eu quero dizer que no momento em que o noivo entrar, que o noivo voltar, que ele resgatar a sua igreja, a porta vai ser fechada. E daí não vai ter mais o que fazer, não adianta gritar, não adianta buscar azeite, não adianta fazer nada, porque daí é tarde demais. O momento de nós nos prepararmos para o encontro com o noivo é hoje, é agora, é todos os dias da nossa vida. Precisamos estar preparados para o encontro com o noivo. Jesus bradou, quer dizer, ele não morreu de fraqueza, mas ele entregou a sua própria vida. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Quando Jesus voltar, e ele aparecer no céu e voltar para nos buscar, ele vai dizer novamente, está consumado. Ele já disse isso uma vez, quando ele entregou o seu espírito, quando ele entregou a sua vida. E ele vai dizer isso quando ele voltar, está consumado. Eu vim buscar a minha igreja, eu vim acabar com o sofrimento, com a dor, eu vim buscar vocês porque eu quero que vocês estejam perto de mim. É isso que Jesus vai dizer, está consumado. Como ele disse em João 19:30, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que isso significa? Significa que hoje nós temos acesso para nos preparar para esse encontro com o Pai. Eu não preciso mais de um mediador, eu não preciso mais de um pastor para dizer para onde eu tenho que ir. Dar orientação, sim. Nós precisamos dos pastores, sim, para dar orientação. Mas não é o pastor que vai interceder por mim diante de Deus. Você tem liberdade. No momento em que esse véu foi rasgado, você tem liberdade para estar na presença do Pai. O que eu quero dizer é que você não precisa de ninguém para estar na presença do Pai. Você só precisa crer e querer estar na presença do Pai. Você tem liberdade para estar na presença do Pai hoje. Você não precisa mais de uma direção de alguém. Você precisa sim, é estar em comunhão com o Pai. É estar em comunhão sim com o povo de Deus. Não como alguém que te represente diante de Deus. Você agora é o sacerdote, nós cremos no sacerdócio universal dos cristãos. Cada um tem a liberdade de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes nós não fazemos isso, por vários motivos. A ressurreição de Jesus também está lá, predito. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha o que o Oséias está dizendo. Que se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós vamos ressuscitar com Jesus Cristo. Para vivermos com Ele, vivermos diante dEle, vivermos com Ele. Você quer viver com Jesus? Passe pela cruz. Passe pela cruz todos os dias. Tenha um encontro com Jesus. Se prepare para esse encontro com Jesus todos os dias. Assim como a gente se prepara para se encontrar com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o marido, com o filho, com o chefe, nós nos preparamos para esses encontros. Nós estamos nos preparando para o encontro com o Rei dos Reis? Como que eu me preparo, pastor? Buscando a presença dEle, buscando estar em comunhão com Ele, buscando a direção dEle para a tua vida, buscando obedecer os princípios da palavra de Deus na tua vida. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E no 1º dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com as vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando a Jesus aqui no sepulcro se ele já está vivo? Por que muitas vezes nós falamos de um Jesus que está vivo? Nós anunciamos um Jesus que está vivo.
Nós falamos disso, o nascimento de Jesus, Natal, celebramos o nascimento de Jesus, Páscoa, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, falamos de Jesus como vivo, mas muitas vezes nós vivemos como ele estivesse morto. Vivemos, as nossas atitudes ainda revelam, às vezes, um Jesus que está morto, um Jesus que está ainda crucificado na cruz. Falamos que ele está vivo, mas muitas vezes não vivemos como se ele estivesse vivo. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos demais. É o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus vem se cumprindo de Gênesis, e vai se cumprir até o Apocalipse. Ela vai se cumprir. Tudo que foi profetizado na palavra de Deus vai se cumprir. Muitas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e essa última promessa vai se cumprir, que é a volta de Jesus Cristo. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. E por último, a volta do Senhor, a volta do Salvador, Jesus Cristo. Estando com os olhos fitos no céu, Jesus agora está sendo arrebatado ao céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, para com o céu você viste ele ir. Atos está falando isso. Olha o que diz Filipenses: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. São tudo palavras proféticas que nós estamos lendo aqui da volta de Jesus Cristo. E essas palavras ainda não se cumpriram, mas elas vão se cumprir. Por isso que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, talvez não seja uma palavra muito boa de ouvir, estar sentado aí nos teus ouvidos, talvez esteja soando essa palavra como um peso, ou como alguma coisa. Não é tão bom para uma véspera, antivéspera de Natal, ouvir sobre isso, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Fala sobre a minha volta, porque vocês não estão mais falando que eu vou voltar. Hoje a gente está enchendo os púlpitos das igrejas com palavras de coach, nada contra os coaches, com palavras somente de vitória, que não é digno, nós não podemos ser derrotados, nós não podemos isso. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer. O que nós estamos criando hoje, infelizmente, em umas igrejas, são um monte de crente que mimimi. Ai, não posso ter dor de barriga, não posso ter dor de cabeça. Não é nada com a Isabela, não é para você não. Não posso passar por... Não é trocadilho não, gente. Não posso isso, não posso. Gente, aonde está isso na Bíblia? A gente só quer receber bênçãos, muitas vezes, de Deus. Às vezes a gente não quer passar por momentos difíceis. Alguém quer passar por um momento difícil? Alguém passou em 2019 por momentos difíceis? Todos nós passamos, mas ninguém quer passar. Mas a verdade do Evangelho é isso aí, que Jesus está às portas e Ele vai voltar. Essa às vezes não é uma palavra que enche igreja, mas é uma palavra que é a verdade ao meu respeito, ao teu respeito, que Jesus está voltando. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Ah, pastor, hoje você está o profeta do Apocalipse, vai acabar tudo. Não. O que eu quero é que o teu coração se encha de fé e você saia daqui nessa noite preparado para esse encontro. Preparado para esse encontro com Jesus Cristo. Não é o profeta do fim dos tempos. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Olha só quantos versículos estão falando. Precisamos estar preparados para o encontro com Jesus. Devemos estar preparados para a volta de Jesus. Essa promessa ainda não se cumpriu, mas essa promessa vai se cumprir.
Pode ter certeza que ela vai se cumprir. Assim como todas as outras que nós já lemos hoje, tanto do nascimento, quanto da morte, quanto da ressurreição de Jesus Cristo, elas já se cumpriram. Essa também vai se cumprir. Quero chamar o Ministério de Louvor, enquanto eles vão tomando aqui à frente. Jesus é o primeiro, Ele é o último, Ele é o único. O Todo-Poderoso, sabe o que significa essa palavra Todo-Poderoso? Assegura que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele estabeleceu. É isso que quer dizer o Todo-Poderoso, assegura que Ele é fiel para cumprir. E Ele disse que Jesus vai voltar, e todo olho vai ver, e eu creio que Jesus vai voltar sim. E eu quero estar preparado para essa volta de Jesus. E a pergunta é, você está preparado? Você está preparado para o encontro com Jesus Cristo? Porque nós vamos nos encontrar com Jesus. Você está preparado? A promessa vai se cumprir. Estamos preparados para o grande encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Devemos ser prudentes. Aquelas virgens, 5 eram prudentes, mas 5 não foram prudentes. 5 deixaram o azeite, não acharam que era tão importante. Talvez acharam que o noivo não ia demorar. Elas não foram prudentes por vários motivos. Saíram talvez apressadas. Mas eu e você, nós não estamos sendo apressados a nada. Nós estamos ouvindo uma palavra que está dizendo para nós que nós devemos nos preparar para o grande dia do Senhor. Porque Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Ele já tem acontecido para muitas pessoas que não estão mais aqui. Quantas pessoas já se encontraram hoje com Jesus que não estão mais aqui? A pergunta é, você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Eu estou preparado para esse encontro. Em qual grupo estamos? Nas prudentes ou nas imprudentes? Qual dos dois grupos? Você está naquele grupo que tem azeite para esperar, a fé para permanecer mais um pouco na espera, na expectativa do retorno? Ou você é aquele que a tua fé já está se apagando? O óleo está acabando, pastor. O desânimo está chegando. Os meus olhos estão ficando fracos, eu já não tenho mais tanta esperança. Eu não sei se isso vai acontecer, eu já não acredito tanto. Creia, meu irmão, que Jesus vai voltar sim, porque todas as promessas que foram estabelecidas por Deus se cumpriram, que nós vimos aqui nessa noite, e essa também vai se cumprir. Jesus irá voltar para nos levar, para vivermos com Ele eternamente. Precisamos estar preparados para subir para o nosso encontro. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas nós precisamos estar preparados. E hoje é dia de eu estar preparado. É dia de você estar preparado para esse encontro com o Salvador, com o Redentor. A música vai dizer que nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Ele te encontrou. Ele já teve um encontro com você. E o que Ele está pedindo, o que Ele está nos orientando é para que nós venhamos a nos preparar para nós nos encontrarmos com Ele. E eu queria orar por você. Eu queria convidar a igreja a vir à frente. Quem quiser oração, vem à frente para nós orarmos. Nós já vamos encerrar. Talvez você esteja num desses grupos. Talvez você não seja nenhum desses dois grupos. Mas talvez você quer mais de Deus. Então vem à frente buscar de Deus. Venha encher a tua lamparina. Venha encher o teu azeite, a tua reserva de azeite. Não deixe acabar esse azeite da esperança da volta de Jesus Cristo. Diga para Deus: Senhor, eu quero ser um canal dessa bênção. Eu quero ser alguém que leve esperança, que leve azeite na vida das pessoas. Tem pessoas que estão feridas, machucadas, pessoas que o azeite secou, que o azeite acabou nas lamparinas, e Deus está dizendo: ei, você está aqui, Marcos, leve azeite na vida das pessoas, cure a vida das pessoas, ensine eles a se prepararem para um encontro comigo. Talvez você seja uma das pessoas que não está preparado para o encontro, venha à frente. Talvez você já esteja preparado para o encontro, venha à frente. Venha buscar do Senhor. Venha buscar nele. Ele é fonte inesgotável de azeite, de vida, de cura, de salvação, de renovo, de transformação. Ele é Deus. Ele nasceu sim. Ele morreu sim, Ele ressuscitou sim, e da mesma forma que isso tudo já se cumpriu, quero dizer que vai se cumprir a volta dEle. Ele virá para te buscar, Ele virá buscar a igreja, Ele virá buscar, e Ele quer que nós estejamos preparados para esse encontro. Não deixe nada nem ninguém tirar o teu foco, meu irmão, nessa noite. Não deixe as pessoas tirar o teu foco do encontro com Jesus Cristo. Faça uma aliança com Jesus aqui, estabeleça essa aliança na tua vida, uma aliança eterna, que vai te levar para a eternidade, para que quando você passe pelaquela porta,
Você vai entrar nas bodas do Cordeiro com Ele. E você vai ouvir: vem, vem meu filho, vem, bendito do Senhor, vem receber por herança o reino que está preparado para vocês. Venha minha noiva, porque Ele veio buscar uma noiva. Você é a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. E nós devemos estar preparados para esse encontro. Não seja como aquelas imprudentes. Não seja como aquelas imprudentes. Vamos orar. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é real na nossa vida, Senhor. O Senhor nos salvou. O Senhor nos encontrou quando nós éramos perdidos, quando nós éramos pecadores. O Senhor me encontrou, o Senhor me lavou, o Senhor me purificou. E nessa noite, Pai, eu quero estar preparado para esse encontro maravilhoso, Senhor. O dia que eu me encontrar com o Senhor vai ser o dia mais feliz da minha vida, Senhor. Porque eu vou estar nos braços do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Pai, muito obrigado por essas vidas que estão aqui, Pai. Fala aos corações dos teus filhos, que todos estejam preparados, ó Deus, com os seus azeites, as suas lamparinas cheias do azeite, Deus, preparados para esse encontro real e verdadeiro que nós vamos ter com o Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Que ninguém saia daqui nessa noite sem ter feito uma aliança, um compromisso com o Senhor, Pai. De esperar, de estar preparado para esse grande dia, preparado para o grande encontro, quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós te louvamos, Deus. Obrigado, Pai, porque nós celebramos o nascimento, sim. O nascimento de Jesus tem que nascer todos os dias no nosso coração. Todos os dias Jesus está nascendo no nosso coração. E Jesus está nascendo no coração desses teus filhos que estão aqui. Jesus está nascendo no coração daqueles que estão clamando por Ele. Senhor, abençoa também aqueles que nos assistem pela internet, Pai. Pessoas que estão aflitas, angustiadas, pessoas que precisam de resposta do Senhor. Que o Senhor possa nascer nesses corações, nessas casas, nesse Natal, Senhor, em nome de... Que essas pessoas que nos assistem também pela internet, elas possam estar preparadas para o grande encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique aqui mais um pouquinho. Nós já estamos encerrando. O pastor Carlos vai estar petrando a bênção. E logo depois da bênção, eu quero convidar, nós vamos terminar cantando, louvando e adorando a Deus. Mas em nome da Igreja Batista do Bom Retiro, eu quero desejar a todos que estão aqui, vocês que nos assistem também, um Feliz Natal. Que Jesus possa nascer no coração de vocês todos os dias, para que esse nascimento produza em você a preparação para o encontro com Ele, o encontro com Jesus. Não saia também, não tenha pressa para ir embora, é isso que eu quero dizer. Dê pelo menos 15 abraços depois que terminar esse louvor. Vá em paz e que Deus abençoe e que tenhamos toda uma semana de paz, uma semana de vitória e um Natal cheio da presença dEle e do Espírito Santo de Deus nas nossas casas. Amém? Vamos orar? Oh Deus, obrigado por essa noite, Pai, pelo grande banquete que o Teu servo proporcionou à Tua igreja, Pai, que estejamos todos preparados, Pai, para aquele grande dia onde encontraremos com o Senhor, em nome de Jesus. Queridos, estenda suas mãos para cá, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, para hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.